Olá pessoal, bem-vindos ao podcast DOR. Hoje a gente está com um convidado aí muito especial nessa temporada de trajetórias. Eu estou aqui com a minha parceira Lívia, que vai apresentar o nosso convidado, né, Lívia? É isso aí. Oi, gente, boa tarde. A gente está aqui, essa temporada, a gente vai falar sobre trajetórias. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Roberto Lente. Ele é neurocientista, pesquisador do IDOR e professor da UFRJ. E a gente não pode deixar de mencionar também que ele é torcedor do Fluminense, né, doutor Roberto? Obrigada por ter aceitado aí o convite. É um prazer para mim. Doutora, a gente podia começar perguntando como que o senhor chegou até o Fluminense, né, para torcer o Fluminense, mas vamos focar aqui na trajetória de carreira do senhor. Eu queria saber primeiro onde que o senhor nasceu, como foi até a chegada da faculdade, onde que o senhor estudou. Bom, eu nasci no Rio de Janeiro, de uma família muito mista, né, tenho meu pai é de tradição judaica, minha mãe de tradição católica, e eu tinha naquela época existiam as babás, e a minha babá era mãe de santo. Então eu sou batizado, sou circuncidado pela religião judaica e sou filho de Oxóssi. Então sou Já é protegido Bem por 3 diverso. religiões. Tá ótimo, já com 3 religiões protegidas Exatamente, aí. É blindado. blindado, espero. E, bom, eu tive uma infância de classe média, morando no Rio de Janeiro, nasci no Rio de Janeiro, fiz escola pública, uma escola pertinho de casa chamada Escola Pedro Ernesto, depois fiz colégio Pedro II, meu pai era pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz, então ele me levava para participar das atividades do laboratório dele desde pequenininho, eu fui ficando com interesse na ciência por conta disso. E como na universidade, na decisão por fazer uma faculdade, naquela época a pesquisa não estava muito implantada nas universidades, a não ser na faculdade de medicina. Aí eu fui na trajetória da faculdade de medicina, mas eu já queria ser pesquisador. Ah, então, normalmente, quando a gente pensa na pesquisa, né, e uma pessoa escolhe fazer pesquisa, é normalmente o contrário, né? Depois que entra na faculdade e aí conhece um pouco desse mundo, que o senhor foi. Primeiro, o senhor sabia que queria fazer pesquisa, e aí foi para medicina. É, porque eu tinha um pouco a coisa do meu pai e da minha mãe. Minha mãe era química, fazia pesquisa também, depois naquela época as mulheres não conseguiam se inserir no mercado de trabalho, inclusive na parte científica, e ela então abandonou, e meu pai era pesquisador, era parasitologista do Instituto Oswaldo Cruz. Então eu tinha uma ambiência familiar muito em que a ciência era muito presente, não é. Os amigos do meu pai e da minha mãe eram cientistas, lá de Manguinhos, então isso ficou muito presente para mim. E aí eu fui fazer a faculdade de medicina, porque era a única alternativa que eu tinha de fazer a pesquisa, fazer ciência, né. Mas eu já sabia que eu não queria fazer clínica e, atualmente só sei receitar aspirina, não sei mais nada. Você não chegou a atuar nessa parte clínica, então, como Não, médico, não. já foi focado na parte de Me ciência. formei tudo direitinho, tenho um diploma e tudo, mas não exerço a clínica desde o início, né. Ali, o senhor frequentou um tempo a Fiocruz, né, doutor Oswaldo Cruz, o laboratório do pai do senhor era no Oswaldo Cruz? É, o meu pai, o laboratório era no castelo, inclusive, era muito emocionante de ir, e era muito difícil de ir, a gente tinha que subir uma ladeirona, não tinha muito ônibus, tinha a Baía de Guanabara chegava até bem perto de onde é hoje a Avenida Brasil, né, e, então eu tirava o dia, o meu pai autorizava que eu não fosse à escola e me levava lá para o laboratório, ele trabalhava com barbeiro, que é o vetor da doença de Chagas, né. Sim. Então eu ficava olhando a coleção de insetos dele, fiquei muito apaixonado, porque eu gosto muito de desenhar e eu ficava desenhando os insetos vistos ao microscópio, então eu tive uma exposição à pesquisa muito precoce, né. Ah, legal. Queria falar, assim, um pouquinho sobre o seu período na faculdade, né, de medicina. Existia, assim, alguma disciplina, alguma matéria que você, assim, não suportava, que você definitivamente não queria nem saber sobre aquilo? Existia isso? Olha, por incrível que pareça, eu detestava anatomia, e depois eu fui trabalhar no departamento de anatomia, Curioso. e eu, na verdade, faço neuroanatomia. Então, mas aquela coisa de ter que dissecar cadáveres,
não era propriamente a minha preferência Sim. naquela época, né. O senhor era popular, doutor, na faculdade ou era mais tímido, mais retraído ali? Como que era a relação Não ali? sei, eu sempre participei do diretório acadêmico, fiz parte do movimento estudantil, e eu gostava muito de escrever, e aí eu fui ser redator do jornal do Centro Acadêmico Carlos Chagas, né, que é o nome do diretório acadêmico da Faculdade de Medicina até hoje, né. E então eu tinha uma participação social e política dentro da faculdade muito grande. Mas não sei, assim, se era por ser simpático ou não simpático, era mais uma coisa de militância política, né, era uma época de ditadura, né, Sim. então isso era uma coisa que me parecia necessária, né. É. A militância trouxe até algumas situações específicas para o senhor. Eu vi sobre o senhor comentando sobre o tempo que o senhor passou no presídio ali na Ilha das Flores, né, doutor? Como que aconteceu isso? Como foi e como que foi o período lá na ilha? Então, esse uma parte da minha vida que é muito carregada, assim, de afeto para mim, né, de afetos negativos no caso, negativos e positivos, né, porque eu conheci pessoas espetaculares também na prisão, né. Para quem viu agora esse filme Ainda Estamos Aqui, né, Ainda Estou Aqui, eu me identifiquei muito com tem uma cena do filme em que a a Fernanda, eh, ela foi presa, né, a Eunice Paiva, no caso, foi presa, e fazia uns tracinhos na parede para contar os dias. Uhum. E eu fazia umas coisas assim, fiquei preso na Ilha das Flores, como você falou, era um quartel dos fuzileiros navais. E eu não fiquei isolado 25 dias, né, então não podia me comunicar com ninguém, só recebia comida. E aí, se para não enlouquecer, você tinha que encontrar coisas para fazer, porque senão o pensamento ia para o beleléu, né. Sim, imagino. E aí uma das coisas que eu resolvi fazer foi eu tinha 2 coisas que me ajudaram muito. Uma foi que eu descobri uma estopa, estava tampando um cano que estava num banheiro, né, improvisado em cela. E eu peguei essa estopa e desfiei ela completamente. Uma estopa, você sabe, é aquele cabelo puro, né, era um trabalho muito detalhado que eu tinha de desfiar a estopa. Então eu desfiei uma por uma, arrumei os fiozinhos todos, assim, no chão, bonitinho, dia após dia, e depois eu fui fazer um barbante. E aí construí um longo barbante de metros e metros, Ficou como objetivo para o senhor conseguir se distrair durante esse período. exatamente. Esse Isso foi um. tudo durou 25 dias. Esses 25 dias. O outro momento foi quando eu estava nessa situação e eu fiz uma espécie de uma amizade impossível com um cabo, se não me engano, ou sargento, não me lembro bem, que, soube que eu era filho de minha mãe era paraguaia, né, ele soube que minha mãe era paraguaia e disse se identificou, perguntou se eu falava guarani, e eu não falava, porque no Paraguai se fala guarani, né, e e aí eu senti uma empatia, sabe, a gente estava conversando sobre a coisa da empatia, olho no olho e tal. E um dia depois esse cabo me trouxe, quando veio a comida, ele trouxe a comida embrulhada num caderno de jornal, segundo caderno de jornal Última Hora que existia na época. E, e aí claro que eu consumi aquele segundo caderno, em 15 minutos já tinha lido tudo. E aí, mas o que que eu fiz? Eu resolvi contar as letras de cada linha, de cada coluna do jornal. Então eu passava o tempo, diz quantas letras A tem nessa coluna, aí que eu escrevia do lado, tinha um lápis que eu podia ter, quantas letras R, e aí eu fui codificando todas as letras em todas as colunas, de todas as páginas daquele caderno do jornal. Estratégias para passar o tempo, né, para a saúde mental garantir. Pra eu só me situar, nessa época o senhor já estava formado, doutor, como medicina? Não, eu Não. estava no segundo ano, isso foi em 1969, eu entrei em 68. Porque já é uma característica quase de cientista, né, doutor? Essa metodologia para essas Eu não coisas. sei, eu acho que ele de uma certa obsessão que você é obrigado a ter para manter a saúde mental numa situação extrema, né. Eu digo porque eu não sei se eu teria essa ideia, né. Por exemplo, disso de, ok, mas contar, pensar em estratégias para poder ocupar, eu Ah, teria, quer dizer, claro, não sei, mas a gente acabo procura essas forçado. coisas, é como a Fernanda Torres, né, na cela,
fazia as cruzezinhas ou os Sim. tracinhos para contar os dias ou horas, não sei bem. A gente se agarra em qualquer coisa que a Qualquer gente possa coisa, fazer para exatamente, senão levar nossa mente para enlouquece. um outro lugar. Claro, É. senão enlouquece. Aí dali o senhor saindo do... O senhor ficou quanto tempo? 25 dias Fiquei sozinho, 25 depois dias na ficou um tempo lá? solitária, fiquei o total de 2 meses, 60 dias, é. E aí saindo de lá o senhor muda depois de cidade já ou não? Aí termina a Não, faculdade? não, aí eu estava no 2º, 3º ano, aí eu fiquei um pouco temeroso de continuar fazendo política estudantil, né. Eu ia perguntar se a militância continuou, Aí se fiquei um ainda tem pouco. uma veia de militância aí. Não, isso não me abandonou, mas eu procurei outros caminhos, né, Sim. que esse que passou a ser muito perigoso, né. Sim, sim. E daí surgiu a minha dispersão profissional, né, eu faço um pouquinho de várias coisas, faço pesquisa, faço divulgação científica, escrevo para o jornal, escrevo livros, Entendi. torço pelo Fluminense, como você fala, não gosto de Então ali, futebol. ali na faculdade já, quando o senhor sai, já aparece várias hipóteses, várias possibilidades aí. O senhor continua a faculdade já se envolvendo com outras... Exatamente. Aí eu continuei cursando medicina, me formei, mas já acentuei meu trabalho de pesquisa. E eu trabalhei com 2 pesquisadores muito emblemáticos, um chamava Eduardo Oswaldo Cruz, outro do Carlos Eduardo Rocha Miranda, são nomes muito Sim. significativos para a ciência brasileira, e foi aí que eu entrei no caminho da neurociência, e os 2 faziam neurociência. O primeiro trabalho que o senhor tem de neurociência, qual que é, doutor? Então, o Onde primeiro trabalho começa na neurociência? então, é um trabalho de neuroplasticidade no sistema visual, estudando um animal chamado gambá, que isso todo mundo conhece. Sim. E por que o gambá? Porque é um animal que tem a gestação mais curta entre os mamíferos, né. Tem 13 dias de gestação, para vocês terem uma ideia, o camundongo tem 18 dias, o rato tem 21 dias de gestação, o gambá tem 13, é um dos mais curtos. Sim. Então, quando ele nasce, ele emerge com a parte posterior do corpo paralisada ainda, sem motricidade, ele só tem as patas anteriores. Então ele se agarra nos pelos da barriga da mãe e vai subindo ali e cai dentro da bolsa marsupial, que o gambá é um marsupial, como os cangurus, né. Sim. Cai ali dentro e ali dentro tem um monte de tetas regurgitantes esperando, cheias de leitinho para eles, aí eles agarram na teta. Então você tem acesso a um embrião fora do útero, e a gente estudava esses animais. E aí vocês usavam muito os gambás justamente para pegar esse desenvolvimento, né, Isso, exatamente. Sem a necessidade de uma cirurgia intraútero, de uma coisa que sempre é muito mais agressiva, invasiva. E qual foi, assim, a o start, né, para o senhor ir pra neurociência e dentro dessa pesquisa, qual foi o principal objetivo, assim, que vocês queriam estudar dos gambás, pegando esse desenvolvimento deles? Então, a gente queria estudar o desenvolvimento do sistema visual, quer dizer, as conexões da retina para o cérebro, e a plasticidade. Então eu já comecei a estudar desenvolvimento e plasticidade do sistema nervoso desde o início. Mas isso foi um pouco a influência dos meus supervisores, o Eduardo Oswaldo Cruz e Carlos Eduardo Rocha Miranda, que me davam, assim, muita liberdade de trabalho. Eles faziam mais a parte de fisiologia do sistema visual, quer dizer, como é que a visão ocorre nesses animais. Também tem uma série de características especiais em relação aos outros mamíferos. E aí eles me permitiram trabalhar com desenvolvimento e plasticidade, que me interessava muito. Eu não me lembro bem por que eu escolhi esse tema específico. O senhor se mantém durante quanto tempo nessas pesquisas, doutor? Com os gambás? Então, aí foi a minha tese de mestrado, a minha tese de doutorado, e depois eu fui para os Estados Unidos fazer um pós-doutorado no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que é muito famoso, MIT, né. Sim. E aí não tinha gambá. E aí eu passei para estudar o hamster. E tinha um supervisor, foi no departamento de psicologia do MIT. Aí é uma sensação, é uma coisa que eu recomendo muito aos alunos que se enveredam por essa carreira científica, é que eles tenham a oportunidade, criem para si ou chamem para si a oportunidade de fazer uns estágios em laboratórios de países desenvolvidos, porque aquilo dá uma riqueza de experiências muito grande. Depois que a pessoa
naturalmente eu gosto que elas voltem para o Brasil para ajudar o país a crescer cientificamente, né. Hoje aqui no Brasil o senhor entende tem oportunidade, doutor, de voltar? Isso tem um mercado atrativo? A gente pensando nos nossos alunos Não aí? posso dizer que seja atrativíssimo, mas certamente, você consegue sobreviver, né, tem uma série de injustiças no caminho, então as bolsas são muito baixas, mesmo quando a pessoa atinge o nível de faz o doutorado e vai fazer uma bolsa de obter uma bolsa de pós-doutorado, as bolsas são baixas, não são competitivas com o mercado de trabalho, mas quem tem paixão pela ciência, quer dizer, morrer de fome eu acho difícil. Sim. E que são pessoas que conseguem uma remuneração razoável, mínima para uma sobrevivência digna, né. E aí dá para construir uma carreira ao Aí longo do constrói uma carreira, exatamente. E a paixão pela ciência é tudo, né, a vontade de fazer pesquisa, descobrir coisas novas, porque a ciência tem isso, você se sente muito bem, muito gratificado quando você ainda que sua pesquisa não seja assim, não vai ganhar o prêmio Nobel, sim. mas assim, você fica, assim, é um enorme fluxo de dopamina no seu cérebro Só E de o tempo conseguir a todo resposta de de descobrindo. uma conseguir a resposta e pergunta. partir para uma outra pergunta, é muito Sim. gostoso, né. É. Quando o senhor volta dos Estados Unidos, o senhor volta para onde, doutor? Então, aí eu já era professor, já tinha feito concurso para o Instituto de Biofísica, isso foi em 1975 que eu fiz o concurso, e eu fui para fora em 79. Fiquei 3 anos em Boston. E por que que Boston, foi minha escolha? Porque às vezes a pessoa escolhe trabalhar num laboratório espetacular, mas numa cidadezinha do interior do Kansas, Sim. ou do interior do Canadá, e aí fica num laboratório muito bom, mas não tem a vivência cultural e científica. A Então em interação Boston eu tinha uma escola de jazz espetacular, eu adoro música, que chama Berklee School de Jazz. sim. E eu ia assistir os ensaios de grandes nomes do jazz que na época passavam por lá. Depois eu tinha acesso aos principais nomes da neurociência, porque o MIT fica a 2 pontos do metrô de Harvard. A área de Boston tem 35 ou 30 e poucas universidades, todas de pesquisa. Entendi. Sim. Então, assim, você vê toda a ciência contemporânea, os principais nomes, tudo prêmio Nobel, Acontecendo ali. acontecendo ali com que você pode conversar com eles pessoalmente, é uma vivência que te muda a sua vida, sabe, E como que o senhor constrói essa conexão com o IDOR? Como que o senhor vem para o IDOR, doutor? E como que é essa trajetória, assim? Porque o senhor vem lá de fora, fica um tempo aqui, mas Bom, vai foi para bem fazer o seu depois, primeiro né. sim, muitos anos depois, né? Isso foi bem depois, aí eu já Porque primeiro o senhor volta aqui para o Brasil e como professor já, né? isso. E aí tem algumas atividades que o senhor faz durante um longo período que o senhor vem para o IDOR já é mais recente, certo? Mas esse Como é que o senhor descobriu o IDOR? Chegou até a gente? não, eu assisti à criação do IDOR, porque ocorre que eu fui orientador de doutorado de uma pessoa conhecida de todos, que se chama Fernanda Tovar Moll, que já na época namorava o Jorge Moll Neto, popularmente conhecido como Gito, Gito. todos conhecem. Sim. E os 2 eram alunos da faculdade de medicina, e depois eles se formaram. Me lembro que eu fui da banca de doutorado do Gito, que foi na USP, em São Paulo. Eu fui com ele, naturalmente, e o Ricardo Oliveira Souza, também do IDOR, eu me lembro daquela época. E bom, e aí fiz amizade com a Fernanda, com o Gito, e assisti a formulação deles da ideia de criar uma instituição sem fins lucrativos dedicada à pesquisa e ao ensino, né, Legal. lá atrás, né. No IDOR, né, a gente vê é uma instituição, né, de pesquisa e ensino, e os projetos, né, de pesquisa contemplam profissionais de diferentes áreas, né. Tem radiologistas, tem psicólogos, tem, médicos, e aí, queria entender, assim, como é que você como é que você enxerga isso como uma coisa para o desenvolvimento da pesquisa, assim, das equipes serem multidisciplinares? Olha, eu acho que isso é essencial, e principalmente atualmente em que a ciência ela é muito transversal, né. Então vocês não podem mais falar de uma ciência
anatômica ou fisiológica ou patológica, está tudo entrelaçado, né. E você tem as situações mais improváveis, você tem pesquisadores que são, estatísticos e se tornam grandes neurocientistas, outros são, por exemplo, a gente no IDOR assiste várias trajetórias desse tipo, inclusive pessoas que passam pela ciência e depois vão fazer outra coisa, né. Sim. Eu tenho uma estudante que um dia foi no laboratório e me disse que fazia astronomia, mas que queria fazer neurociência. Então eu sugeri que ela procurasse o Gito. E aí ela foi trabalhar com a neurociência da música. E hoje em dia ela é uma grande cantora, chama-se Julie Vine, que foi aluna do Gito, acho que terminou o doutorado com o Gito, uma pessoa fantástica. E você vê a trajetória, astronomia, depois neurociência da música e a prática da música Da prática da como profissional. Eu fico imaginando que a gente está aqui nesse ambiente de faculdade, né? A gente tem a psicologia, a enfermagem, a radiologia. O aluno ainda enxerga a neurociência, ou talvez ser um cientista, algo muito distante, né, doutor? Algo, talvez por causa dos filmes ou algo assim, algo quase inalcançável, né? Como se fosse um mito, assim. Existe alguma dica que o senhor poderia dar para os nossos alunos de como traçar essa carreira, né? Como que busca para ele se tornar um neurocientista? Vamos pensar, sei lá, no nosso psicólogo aqui, né? Então, o que poderia fazer para ele poder mirar para isso? O senhor teve a oportunidade de ter o pai do senhor, frequentar e ter isso na veia desde o começo, né? Algumas pessoas talvez não tenham alguém, um conhecido, um acesso. A gente, como que ir atrás de uma carreira na neurociência? Então, não é muito difícil. E o IDOR provê isso com muita excelência, porque você precisa oferecer ao aluno alternativas de trabalho científico. Então, o aluno que está interessado em pesquisa científica, ele pode ser enfermeiro, estudante de enfermagem, ele pode ser psicólogo, aluno de psicologia, radiologia ou medicina, qualquer outra carreira, como eu falei, inclusive de não relacionada à saúde. Sim. E se ele está interessado em pesquisa, ele tem que procurar um laboratório de pesquisa, um professor que lhe agrade quanto ao tema ou tenha alguma afinidade de personalidades também, e procurar se inserir num grupo de pesquisa. E sentir como é gostoso, porque, eh, se você tem inquietudes intelectuais, se você gosta de resolver problemas, a ciência te dá isso de bandeja, e você pode escolher o laboratório. Você tem vários laboratórios no IDOR, de várias especialidades, do câncer até a neurociência cognitiva. É. E a minha dúvida, eu tenho muita curiosidade, assim, saber, porque eu, por exemplo, sou formada em comunicação e marketing, e aí eu poderia, por exemplo, entrar num projeto sobre neurociência. A neurociência, ela pode ser aplicada a todo mundo? Como é que o senhor enxerga isso? Olha, a neurociência é muito vasta. Você tem neurociência que se aplica ao direito, por exemplo. Agora a gente tem um curso, de educação à distância no IDOR, que vai recomeçar no segundo semestre, que tem uma vertente saúde, uma vertente educação e uma vertente sociedade. Nas primeiras versões do curso, a vertente sociedade atraía, advogados, jornalistas. E quais são as questões da neurociência que envolvem essas profissões? Por exemplo, como é que você define o momento da morte? É a morte do coração? Não é mais, né, agora é a morte do cérebro. Mas como você define a morte do cérebro? Então, do ponto de vista jurídico, ou do ponto de vista policial mesmo, você tem que definir um momento no qual você considera que aquela pessoa morreu, final. Só que esse final não é um final, é uma transição, cravado, exatamente, é uma transição. E isso é um objeto de estudo extremamente interessante da neurociência. Como ocorre a morte do cérebro? E quando que, do ponto de vista jurídico, você pode dizer: "Aquela pessoa acabou, ponto final". Então isso é um assunto de pesquisa extremamente interessante e extremamente importante para os advogados e os juízes, né.
No outro polo, deixa eu só dar um outro exemplo que eu acho interessante. Quando eu era diretor do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ, há alguns anos, um dia eu fui procurado por um assessor do Supremo Tribunal Federal. Eu digo: "Ih, deu algum rolo aí na investiga", disse: "Não, o ministro Carlos Alberto Direito gostaria de ter uma entrevista com o senhor", disse meu assessor. Disse: "Claro, pois não". Aí recebi o ministro na minha sala da diretoria do ICB, e o ministro já faleceu, esse ministro, Carlos Alberto Direito. Ele me perguntou assim: "Professor, eu quero lhe fazer uma única pergunta. Quando que a vida começa? Qual é o início da vida?" Porque naquela época eles estavam discutindo a lei, que definia o uso de células-tronco, quando se podia tirar células-tronco de um embrião, para usar em pesquisa e futuramente em técnicas terapêuticas, né. E aí eu me lembro que eu respondi para ele: "Ministro, a vida nunca começa, ela sempre continua, porque o espermatozoide é vivo e o óvulo é vivo. Então são apenas 2 vidas que se encontram e que se transformam numa terceira vida. Então a vida não começa. O Isso é senhor uma deixou ele muito mais construção confuso. muito mais confusa". Ele com Não, joguei o certeza saiu problema para ele. é Ele lógico, disse que: "Vocês muito é que bom. têm que definir, arbitrar quando que é o começo da vida, porque a ciência não tem não pode lhe dar essa resposta". Doutor, o senhor falando, a gente falou um pouquinho sobre essa questão de ter multiprofissional da neurociência, dá para ter espaço para todo mundo, mas eu queria aproveitar também a presença do senhor para a gente poder falar um pouquinho do que o senhor mais fala por aí, que é sobre a neurociência na educação, especificamente, né. A gente sabe das recentes descobertas, como isso pode afetar a nossa rotina, mas eu queria que o senhor trouxesse para mim, assim, o que que a neurociência tem colaborado com a educação no momento, assim? Quais são as grandes transformações que a neurociência trouxe já para a educação que a gente consegue identificar? Tem algo que o senhor descobriu ou algo que o senhor tem pesquisado que já instiga um pouquinho de como a gente pode influenciar no nosso modelo de educar, né? Não, eu propriamente sou um iniciante nessa parte de neurociência para a educação, né. Quer dizer, mais ou menos, porque o fenômeno da neuroplasticidade que a gente falou lá no início, dessa conversa, é um fenômeno que está na base da educação, porque o que que é a neuroplasticidade? É a capacidade do cérebro de se adaptar às circunstâncias do ambiente, às demandas do ambiente. E uma das demandas do ambiente é justamente o processo educacional, em que você demanda de um cérebro em desenvolvimento, uma criança, um bebê ou mesmo um adulto, que se modifique para poder incorporar um conceito novo, uma informação nova, né. Então esse é um processo que se chama neuroplasticidade. Então o estudo da neuroplasticidade tem mostrado muitos avanços, sobre como é que a neuroplasticidade ocorre. Um exemplo de neuroplasticidade é a própria memória, e a memória está na raiz da educação. Como é que você ativa a memória? Como é que a memória é impactada pelas emoções, por exemplo? Então, se você isso tem consequências já bem estabelecidas. Por exemplo, se você dá uma aula seca, eh, sem botar você como professor não coloca emoção na sua aula, a possibilidade dos alunos guardarem aquela informação é muito baixa. Agora, se você puser emoção, e os professores podem criar várias estratégias para isso, né, aquela memória se solidifica muito mais na cabeça dos alunos. E assim tem vários mecanismos. Por exemplo, o sono impacta fortemente na memória, positivamente, porque é um momento da nossa vida, a gente pensa que no sono apagou tudo, exceção dos sonhos, né, mas na verdade não, o cérebro da pessoa que está dormindo fica rodando ali. E fica endereçando as memórias, selecionando as memórias que têm que ser esquecidas ou que não são importantes, aquelas que são mais importantes. Então isso, por exemplo, nas crianças muito pequenininhas, isso é feito na sesta, né, que as pessoas do sul conhecem como cochilo, Sim. não é? É um momento em que as crianças pequenas
ativam a memorização do que elas aprenderam antes de adormecerem, né. Então, uma das recomendações que os neurofisiologistas do sono fazem é que as escolas, as creches especialmente, ou as escolas de crianças mais novinhas, propiciem um ambiente em que a criança, depois do almoço, pelo menos depois do lanche, possa dar um cochilozinho. Isso é mais para criança, né, Isso é porque eu mais para adoro dar um criança. cochilo depois do almoço É, também. pois é. Pois é, eu também gosto. Então, e durante o sono é a mesma coisa. Então, se você o sono noturno, né, é um momento em que você estabiliza e consolida as memórias e tal. Um outro aspecto que também é desenvolvido pela neurociência é o reforço sináptico que a repetição traz. Então, se você dá uma aula de 2 horas, a fração de conhecimento ou de informação que o aluno recebe, o que ele guarda daquelas 2 horas é muito baixa, é uma fração muito pequenininha. Então não adiantou nada. Agora, como que você faz melhor? Você dá uma aula mais curta, e passado um dia você dá uma outra aula curta, e se você puder, ao início da aula, repetir o que você falou no início na aula anterior, você consolida melhor. Então a repetição é um aspecto que está bem estudado pela neurociência, que favorece pedagogicamente, o aprendizado. Eu ia comentar até uma experiência minha, assim, quando eu era criança, eu, tirava notas muito baixas, eu não gostava de estudar, e aí fui estudar no Kumon, fui fazer curso lá. E eles têm muito esse método, né, da repetição e tudo mais, e hoje em dia, assim, eu acho matemática incrível, eu só comecei a tirar nota boa em matemática e comecei a ter muita facilidade, assim, para aprender. Então, agora que o senhor está falando isso, está fazendo muito sentido aqui na minha experiência pessoal. A Lívia fala da matemática e eu vi uma das os comentários do falando da música antes da matemática que poderia colaborar para uma absorção também, doutor. Eh, e aí eu queria expandir um pouquinho pensando na interação social também, né, como o senhor falou de neuroplasticidade. Eu imagino que o ambiente, as nossas trocas, não só o que a gente aprende, tudo modifica e traz essa neuroplasticidade que o senhor fala. Isso é visível do ponto de vista físico mesmo? Dá para avaliar, eh, como que eu quero dizer? À medida que a pessoa vai tendo mais neuroplasticidade, dá para saber o tanto que isso evolui ou não evolui? Então isso É observável? Isso que eu é quero dizer. observável, é observável. É claro que para você atingir, o nível que a gente chama de microescala, quer dizer, o nível dos neurônios, das sinapses, que são os pontos de contato, de troca de informação entre os neurônios, você não consegue fazer isso com o cérebro humano. Então você tem que usar ou fragmentos de cérebro humano que foram doados quando a pessoa morre, ou células-tronco que se transformam em minicérebros. Isso é uma pesquisa que o IDOR faz, né, o trabalho com minicérebros, ou modelos animais, um estudo com animais, em que você pode ser um pouco mais invasivo, com uma série de precauções, anestesia, etc. Hum. E aí você chega à intimidade microscópica de como é que a memória se dá a nível sináptico. No nível que a gente chama de mesoescala ou macroescala, mesoescala, por exemplo, em que você está lidando com as conexões entre as áreas cerebrais, você já consegue fazer em seres humanos usando ferramentas como a ressonância magnética, por exemplo. É uma das ferramentas que o IDOR tem acesso a máquinas de ressonância magnética para os trabalhos de pesquisa, e são muitos os trabalhos já publicados no IDOR usando essa ferramenta. Existe uma outra ferramenta também muito usada que tem um nome complicado, que é a espectroscopia de infravermelho próximo, apelidada de NIRS, né, que é uma touquinha que você põe num indivíduo e que você registra a atividade desse cerebral desse indivíduo, sem que seja necessário ele ir para aquele tubo horrendo da ressonância, que é muito difícil de dar, né, mas que ele pode ter o registro cerebral conversando, nós poderíamos estar registrando nosso cérebro aqui tranquilamente. É muito legal esse F-NIRS. Aqui no IDOR, a gente trabalha muito com escola, né.
E essa também é uma das iniciativas que a gente tem, né, até para levar mais a ciência para os jovens e tal. E uma das oficinas que a gente costuma, ministrar, né, é com o F-News. E a primeira vez que eu assisti essa oficina eu fiquei maravilhada, porque pediram para o voluntário, né, fazer uma conta de matemática, assim. E a E região cerebral começou toda a vermelhinha. Nossa, eu achei sensacional. E acredito que esse tipo de pesquisa, né, tem muita oportunidade, assim, para a gente conseguir entender muito como é que funciona o processo de aprendizagem, né, como que cada pessoa, absorve o que está entendendo, né, do conteúdo, enfim, eu achei, assim, sensacional. E veja você o seguinte, você estava falando das diferentes carreiras contempladas pelas faculdades, pelos cursos do IDOR. Numa situação de interação médico-paciente ou enfermeiro-paciente, é muito importante a empatia entre os 2 lados, né. Então aquele enfermeiro sisudo, mal-humorado, ele tem a capacidade dele ser bem-sucedido na interação com o paciente é muito prejudicada. Então e isso pode ser estudado cientificamente, a neurociência estuda isso, a psicologia estuda isso. Então você vê a confluência, a psicologia estudando uma relação entre o profissional de saúde e o paciente. Sim. Quer dizer, a psicologia do IDOR pode interagir com a enfermagem do IDOR, Sim. entende? E a neurociência do IDOR interagir com os 2. Então é tudo misturado, isso que é a riqueza da ciência contemporânea. O senhor coloca no livro do senhor, que tá aqui atrás, dos 100 bilhões de neurônios, depois o senhor comenta que na verdade eram 85 bilhões de neurônios, né, doutor? 86, né? 86, Mais né? ou menos. É. Até brinquei com a Lia, falei: "Não sei se a gente pede pro doutor pra gente colocar uma etiquetinha ali já com 86 em cima e tal". Eh, e aí, antes eu Mas deixa eu te interromper, se você olhar aquela segunda edição ali, que já tem uma terceira edição que não está aqui, a branquinha de capa branca, comparar com a primeira edição que é a marrom, a gente pôs um ponto de interrogação na sei, branquinha, é no isso. título, tá vendo? Porque no intervalo a gente descobriu que esse número estava errado. Aí como é que pode uma pessoa escrever um livro didático e errar no título? No título é muito, né, doutor? Então aí eu procuro explicar no prefácio do livro o que que aconteceu, que a gente descobriu que o número não era esse, mas a ciência é assim. Sim. Isso, quer dizer, a trajetória da primeira edição para a segunda edição do meu próprio livro já desmente, já desmente não é um bom termo, mas já acrescenta um dado da ciência que não era conhecido na primeira edição e tornou-se conhecido na segunda. Essa história é muito boa, inclusive achei a solução para o título não poderia ter sido melhor. Eu não ia pensar num ponto de interrogação, é esse É. tipo de coisa que Demorei 3 meses para chegar a essa como eu solução. vou trocar isso, né, é verdade. Porque já pensou se fosse 86 bilhões, né, nenhum editor ia topar, né. Verdade. E aí o que eu queria perguntar, assim, ali o senhor coloca 100 ou 86 no caso, né, que é o número. Quando o senhor fala dessa neuroplasticidade, não é o aumento da quantidade de neurônios, é o aumento da conexão dos Isso, neurônios, é isso? exatamente, exatamente. Quer dizer, a gente não tem evidência de que o número de neurônios explique, por si próprio a neuroplasticidade, a capacidade de mudança do cérebro. O que acontece é na dimensão micro, no nível micro, né, mais micro, quer dizer, os contatos entre os neurônios, né. Mas então a gente consegue, saber se a gente já entendeu que não existe uma relação, né, entre a quantidade de neurônio, mas assim, entre uma criança e uma pessoa adulta, o processo de aprendizagem, acontece mais rápido numa criança em relação à pessoa adulta? Como é que funciona? Porque a gente entende que, embora uma criança ela tende a estar mais aberta, né, para conhecer coisas novas e aprender, um adulto, né, um mais velho, ele já tem essas, né, funções cognitivas mais desenvolvidas, enfim, tem toda aí uma bagagem. Como é que funciona, assim, existe diferença entre os 2? É, eu fico pensando assim, um parênteses para eu complementar, que eu fiquei com uma curiosidade, porque não sei se a gente sempre tem, desde que de que momento a gente tem os 86 bilhões, né. Mas teoricamente, se você tá mais velho, você tem mais conexões, tem mais os neurônios ali, deveria ser mais fácil para a gente aprender. Talvez eu tenha a sensação que não seja tão mais fácil à medida que a gente envelhece. Como funciona, doutor? Olha, vocês tocaram
acertaram no alvo de uma classificação das inteligências, que é muito simples, mas que eu considero muito apropriada. Então, a gente não sabe muito bem o que vem a ser a inteligência, né. Então tem várias definições de vários tipos. A que eu gosto mais é muito simples, divide a inteligência em inteligência fluida e inteligência cristalizada. Então, a inteligência fluida é a inteligência de vocês jovens, e a inteligência cristalizada é a minha. Então, cada uma tem vantagens e desvantagens. Por que a minha é cristalizada? Porque eu perdi a inteligência fluida, que é a inteligência da agilidade mental, da rapidez de raciocínio, que me tornei mais velho, mas em comparação, o meu acervo de informações é maior do que de vocês. Então eu tenho uma capacidade de reunir informações e de ativá-las na vida cotidiana ou na minha prática científica, que vocês ainda não têm. Mas, por outro lado, vocês têm uma agilidade mental e cognitiva maior do que a minha, porque eu não consigo mais lidar com todo esse acervo. Que é o que a gente conta do ponto de vista como se fosse a experiência, né, seria a inteligência que Exatamente. é Então cristalizada. isso pode ter a ver com a quantidade de, não se sabe muito bem, mas com a quantidade de conexões que você faz. Você imagina, vamos tu pegar o número 86 bilhões, que é próximo do que é o verdadeiro, né. Se você multiplicar, se cada neurônio fizer 10.000 conexões, você tem aí 800, se não me engano, 860 trilhões de conexões no cérebro humano. E essas 860 trilhões de conexões, elas são plásticas, quer dizer, elas mudam a todo momento. Então nós entramos aqui com um padrão de circuitos nesse podcast e vamos sair com um outro padrão, porque a gente incorporou uma série de informações nessa troca que modificaram nossa circuitaria. Então isso é uma coisa assim, é digamos, um desafio monumental para a ciência contemporânea, a neurociência contemporânea. Como é que eu vou lidar com 860 de trilhões de conexões de circuitos plásticos no cérebro humano? O senhor falando dessas conexões, e aí voltando um pouquinho no sentido de educação em si, eu fico pensando se a gente já consegue dizer um pouco sobre o impacto, talvez, do consumo desses vídeos mais curtos que são estimulantes o tempo todo, em comparação talvez com uma leitura de livro, que estimula muito mais o nosso pensamento. Há algo que é uma percepção só ou há algo científico que já comprove essa diferença, doutor? Já tem vários trabalhos que mostram, isso está em grande discussão atual, é um tema muito atual, né, que mostram o sequestro da atenção pelos dispositivos digitais, tipo do celular, né. Não só o celular, claro, mas é o mais popular, né. Porque a facilidade com que você move a atenção é tão grande que que é impossível controlar, principalmente uma criança, ela fica tão seduzida com a possibilidade dela fazer um scroll e mudar completamente de tema ou de que isso torna para ela muito difícil aprender a controlar a atenção, que é necessário para aprender. Então já existem vários trabalhos que mostram que há um decréscimo da capacidade atencional das crianças, que são usuárias muito frequentes ou adictas, como a gente chama, dos celulares. Porque ela é o sequestro da atenção. Tem um livro que eu gosto muito que chama Foco Roubado, de Johan Hari, eu sempre menciono, em que ele discute, né, na civilização atual, como os dispositivos digitais sequestraram a atenção humana. A gente não consegue mais prestar atenção numa coisa. E o livro físico ainda te dá essa possibilidade, porque ele é mais lento um pouco, permite a reflexão, não tem scroll, para você ir lá para o fim do livro, dá um certo trabalhinho, você tem que procurar. Dei um Ah, tempo para refletir sobre o que foi absorvido. Você tem mais tempo de reflexão, exatamente. Aí pensando no nosso aluno, doutor, desculpa, tá ali. Pensando no nosso aluno, eu imagino, tem essa questão do sequestro de informações que a gente tem não só no celular, mas conforme a gente caminha. Eu fico pensando na época das provas, para deixar de dica para os nossos alunos. Existe alguma dica que a neurociência pode dar para o aluno que prestou atenção na aula, ouviu, acompanhou,
E na hora de estudar, existe um cenário ideal ou algo que pode colaborar para que o aluno relembre o que ele aprendeu em sala de aula e pode colaborar para esse aprendizado dele? Existe algo, estou falando da pessoa em casa, que ele possa fazer, para colaborar na hora de estudar para uma prova, por exemplo? Além da leitura ali, o cenário, o ambiente conta muito também, não? Conta, claro, né, eu acho que, claro que cada um tem o seu estilo, né, cada um tem sua maneira de estudar, suas preferências, né, mas, você tem que estudar num ambiente tranquilo. Imagina o que é estudar num ambiente de uma comunidade vulnerável, violenta, em que você de repente ouve uns tiros, você tem que se jogar no chão. Isso tem muito a ver com a emoção também, né. Você relaciona, né. Acabou, se você se jogou no chão porque ouviu tiros, aquele dia acabou, você não tem como estudar mais naquele dia com tranquilidade. Voltar ao seu estado normal para se Voltar a concentrar de tranquilidade novo. para se concentrar, E aí você exatamente. começa a achar também o processo de estudar chato por causa disso tudo, né. Exatamente, então você tem que ter um ambiente, relativamente tranquilo, cada um tem a sua rotina, uns levam um suquinho para tomar de vez em quando, ou interrompem, estudam 15, 20 minutos, meia hora, depois para um pouquinho, dá um rolê em casa, depois volta. Cada um tem seu estilo, mas o fundamental é garantir o foco atencional. Quando você percebe que a sua atenção está muito dispersa, você tem que encontrar uma maneira de voltar a focar a atenção. E fica difícil quando você tem se você for estudar com o celular ligado do lado, ferrou, porque toda hora tem um plim-plim que desvia você, porque você não consegue deixar de olhar quem que te mandou um zap, que fez aquele plim-plim, entendeu? Então está muito relacionado a essa autoconsciência, né, você se conhecer bem talvez e ter e proporcionar um cenário tranquilo, que pare ali. Exatamente. E aí cada um tem a sua maneira de fazer, depois, por exemplo, a virada noturna, vamos estudar a madrugada inteira para não funciona, isso já está também muito bem definido. Por quê? Porque o sono é essencial para a consolidação das memórias. Então tudo que você não deve fazer é fazer aquela virada para estudar durante a noite. Ó, já fica aí a dica para quem Pois tá é. vendo. Não vai dar para correr para Não, o momento. se a prova for de manhã, no máximo você pode se dar bem naquela prova e tal, mas aquela informação vai embora no dia seguinte, você não sabe mais nada. A gente estava até falando, né, sobre o uso de tecnologia, de vídeos e tudo mais, eu acho que esse é o maior desafio, né, atual, porque isso não vai, acabar, né, tende até a piorar, né, o uso, as pessoas tendem a usar muito mais celular, rede social, tem muitas escolas que durante, o horário de aula estão proibindo, né, o uso de celular, acho que isso é muito válido, mas ao mesmo tempo também a gente tem que discutir sobre isso, né, porque como que a gente, os professores, né, as escolas usam a tecnologia ao favor delas, né. Porque, tá, a gente não pode, deixar de evitar que as pessoas usem e que as pessoas vejam vídeos, que as pessoas entrem em rede social. Como é que os professores podem usar isso, né, para facilitar o processo de aprendizagem, né. Eu lembro muito, na faculdade, a gente fazia trabalhos, assim, que precisava fazer vídeo, que precisava criar músicas sobre o conteúdo, e isso tudo, fez com que a gente lembrasse e guardasse essas informações com muito mais facilidade, né. Então acho que tem muito esse desafio também de saber, Como como utilizar essas mídias são aqui para ficar. Elas são exato. práticas, são universais, existem mais o Brasil tem mais celulares do que habitantes, porque as pessoas têm mais de um celular. E então você vê que é impossível refrear esse movimento, os celulares chegaram para ficar. Então, agora a gente tem que encontrar uma maneira de lidar com eles, porque eles roubam a nossa atenção com muita facilidade. Então, né, as crianças não sabem lidar muito bem. Então, o estudo do impacto, do celular, sobre o foco atencional, envolve um estudo da neuroplasticidade e da neurociência cognitiva, das áreas que cuidam da atenção. Existem áreas no cérebro que são especializadas em focar a atenção. Você tem umas regiões aqui na região pré-frontal que se comunicam para trás com o resto do cérebro e com regiões, subcorticais inclusive,
e que meio que refreiam a atividade ou modulam a atividade dessas outras áreas. Então, se você não sabe exercer essa função de controle atencional, a gente chama no jargão neurocientífico de top-down, né, que vai do pré-frontal para trás ou para baixo, você não sabe construir essa interação, você não consegue lidar com a informação e ela some e você acaba não aprendendo. Então, a aplicação da neurociência na educação é muito grande, né? E, E aí, então, pegando esse gancho, eu queria, falar um pouco sobre o futuro, assim. Como o senhor enxerga o futuro da educação, especificamente no Brasil, levando em consideração todos esses desafios que a gente passa, todo o cenário, né, da pesquisa e da ciência no Brasil. Como que o senhor enxerga, assim, essa evolução? olha, eu tenho defendido e sou coordenador de uma rede nacional de ciência para a educação, tenho defendido que a gente precisa colocar ciência na educação. O que é colocar ciência na educação? É procurar a contribuição de todas as disciplinas possíveis, como a gente falou no início, estatísticos, economistas, sociólogos, neurocientistas, psicólogos, pedagogos, fonos, tudo, confluindo para gerar dados sobre as melhores práticas educacionais. Por quê? Porque quando a gente gera esses dados e a gente baseia as políticas públicas e as intervenções no chão da escola na ciência, a chance de dar certo é maior do que se você for pela intuição. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. E vejam, se você implementa uma política pública no município do Rio de Janeiro, por exemplo, bom, assim, vou imitar o que aconteceu em Sobral, que Sobral teve sucesso, um sucesso educacional muito grande, né. Então vamos ver o que que Sobral fez e vamos fazer no Rio de Janeiro. Será que funciona? Será que Sobral é igual ao Rio de Janeiro? Não sei, é um chute que o gestor público faz. Bom, quando é que ele vai poder saber? Daqui a 10 anos. Se der errado, ele perdeu 10 anos. Então, o que que a gente advoga na Rede Nacional de Ciência para a Educação? Que essa experiência de Sobral seja submetida ao escrutínio da ciência. Por que que deu certo? Quais as condições que foram, otimizadas para que a coisa funcionasse? E aí essa informação obtida cientificamente, pelo método científico, e eu não estou falando só de neurociência não, estou falando de economia, sociologia, psicologia, tudo focado lá em Sobral. Vamos ver o que aconteceu. Isso vai gerar uma série de recomendações que poderão ser adaptadas pelos gestores do Rio de Janeiro e de São Paulo ou de outras, mas com acho A partir dos deles vai dar certo, é inevitável que dê certo? Não, mas a chance é maior. Então a chance de você acertar é maior. E eu acho então, a gente defende na rede CPR, de Ciência para a Educação, que as políticas públicas ouçam os cientistas, não é? E procurem estimular a pesquisa científica, da mesma forma que a gente faz na saúde, né? Você pegar a experiência de um médico que usou uma pitadinha de páprica e deu certo para melhorar uma dor de cabeça, sei lá, chutando completamente, né? E a gente pegar e for colocar isso em escala, provavelmente não vai dar certo, tem uma experiência que a gente chama de anedótica, de um médico só. Mas se a gente fizer um estudo científico sobre o efeito da páprica, na cura daquela doença, é um que a gente chama de ensaio clínico, se isso der certo, aí isso subsidia o emprego da páprica no tratamento daquela doença, com uma chance de sucesso muito maior. Então a gente tem que fazer isso para a educação também. Eu lembro, de um dos comentários do senhor falando o quanto a saúde evoluiu baseado em ciência, né. Acho que o senhor até comenta que se a gente tivesse um médico lá de 1800 que ele fosse operar hoje, talvez ele não conseguisse. Já a educação talvez não tenha evoluído nesse mesmo ritmo, né. Um professor consegue dar aula lá em 1800 e talvez conseguiria dar aula hoje. Então, talvez porque a gente não se baseou tanto em ciência no sentido de educação também, né. E aí pensando a gente falou um pouco sobre essa questão do futuro, né, doutor, a gente tem agora uma situação pós-pandêmica, né, que é um grande marco aí,
A gente sabe que guerras também são marcos que trazem algumas mudanças comportamentais, sociais, enfim, de tecnologia. Tem agora a inteligência artificial, se é que a gente chama assim, né, que também provavelmente vai ser um grande marco. Esses efeitos já tem algo que a gente consegue observar ou que a neurociência conseguiu, tirar como vantagem? Vamos supor, por causa da pandemia a gente conseguiu estudar isso, isso, aquilo, ou evoluiu algum equipamento, ou a gente vai conseguir usar a inteligência artificial para ajudar em algum tipo de pesquisa. Já tem algo assim que a gente tem em vista, não? Tem, agora esse é um processo que está em pleno curso, né, então a gente não tem as respostas definitivas, né, porque a inteligência artificial a cada momento agora apareceu esse outro, esse DeepSeek. DeepSeek dos chineses, né, que já vai mudar um pouco o paradigma, né. Mas a gente Já não se mudou, sabe né? quanto isso vai ajudar ou não. Não se sabe, a gente tem uma hipótese de que, quer dizer, a gente tem que saber controlar as alucinações da inteligência artificial e identificá-las, né. Então os resultados da inteligência artificial na geração de textos ou de, enfim, de figuras, fotos, etcétera, depende de uma curadoria, então, ela depende do ser humano, do cérebro humano. Ela não pode ser deixada independente, porque aí ela falha. E isso está em plena ebulição, em plena investigação. E entra a neurociência aí, porque muitas das ações da inteligência artificial se baseiam na sua emulação dos processos cerebrais humanos. Lidar com muitas informações, o raciocínio, a memória, tudo isso são emulações tecnológicas do que acontece no cérebro humano. Talvez poderia arriscar que talvez é uma carreira do futuro, assim, dentro da neurociência, doutor, mais promissora? Eh, Alguém juntar a neurociência e pensar de maneira como que essa inteligência artificial vai funcionar e tal, porque eu imagino que ainda está muito incipiente, assim, é muito no comecinho. Muito no comecinho, a É. gente ainda está surpreendido pela inteligência artificial, tá, todo mundo, assim, franze o rosto e fala: "Ah", a cada momento aparece uma surpresa. Aí você vê, por exemplo, na no nesse DeepSeek, eles fizeram algumas perguntas relacionadas à política interna da China, todas canceladas, apagadas. Não sei se vocês leram isso. Ele não está tão solto assim como de Então ele não então isso mostra que a inteligência artificial é submetida ao controle, por razões várias. No caso da China, eles vetam a política, as menções à política interna da China. E isso está na vista da gente, porque senão a gente compra como verdadeira uma informação que não necessariamente é verdadeira. Tem lá dentro gente que controla o teor das informações. Isso vale para o DeepSeek chinês, mas vale também para o ChatGPT, para todos os outros. é algo tão autônomo Não quanto o é não é ChatGPT. neutro, né, não é neutro. Exato. E pegando aí o gancho de perguntas sem resposta, né, de apenas hipóteses e tudo mais. Queria saber o que o senhor acha. Quais são as perguntas da neurociência que ainda não tem resposta, que o senhor é muito curioso para saber? Se eu tivesse, assim, uma chance só, né, doutor, porque se a gente deixar livre devem ser muitas. Uma ou 2 chances para falar: eu queria saber a resposta disso aqui, porque isso aqui vai mudar". Tem algo que hoje está como o senhor trouxe, né, a ciência tem esse fomenta quem tem curiosidade. O que isso mais atrai o senhor no momento? Qual que é a resposta que o senhor mais busca? Olha, a minha grande pergunta de US$ 1.000.000 que eu não consigo responder é: o que propicia a criatividade do cérebro humano? Por que que a gente do nada tem um clique chamado clique criativo, em que a gente inventa uma coisa assim do nada que surge não sei da onde, da nossa cabeça, e que faz com que o Picasso tem um quadro que é na verdade um desenho que chama A Pomba, se não me engano, ou o Pinguim, o Pinguim. Vocês podem procurar na internet, o Pinguim. Se forem olhar o Pinguim, é uma linha que ele constrói, uma linha única que ele vai desenhando, e aquilo se torna um pinguim. Você não consegue
como é que o cara teve essa ideia de construir a imagem de um pinguim traçando uma simples linha? É uma coisa muito apaixonante. Como é que ele criou isso? De da onde que saiu isso? Dizem que a criatividade é feita por um processo, né, tem todo um processo criativo por trás, mas como é que ele funciona, então a gente não sabe como isso acontece. não Já sabe fica como aí uma acontece. dica para Tem quem uma está luz no fim de tudo? assistindo, É. fazer aí uma pesquisa sobre. Não, isso é um objeto de pesquisa, né. Você, por exemplo, identificar que áreas cerebrais são ativadas quando você tem o clique criativo, mas o grande problema é identificar o clique criativo, Momento, né. o momento da criação. Então, por exemplo, um desses momentos é quando você está naquele lusco-fusco de entre acordar e dormir 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, você está naquela. Aquilo é um momento em que você tem, Mais insight. aparentemente, um insight criativo, né. É a transição do sono para a vigília e da vigília para o sono. Dizem que o Edison, que inventou a lâmpada, usava um mecanismo assim: ele sentava numa poltrona com 2 bolas de metal na mão, sentava assim e ia adormecendo, adormecendo. Quando ele adormecia, os músculos relaxavam, a mão abria, as bolas caíam no chão, faziam uma barulheira e ele acordava. E ele dizia que aquele era o momento em que ele tinha o clique criativo como inventor, o inventor da lâmpada, no caso, né. Sim. Pensa se ele E tinha percebido isso há tanto tempo atrás, né. e dizem que Salvador Dalí usava essa técnica também. Então isso tem uma explicação da neurociência. É que você tem um momento da transição do sono para a vigília e da vigília para o sono, em que o seu cérebro está a mil ali, numa confusão danada, que a gente não sabe os detalhes, e que aí dali podem surgir ideias loucas que de repente fazem sentido. Nossa, agora eu vou prestar atenção, sempre que eu estiver meio sonolenta, Sonolenta pra assim, ver se eu tenho alguma ideia vou incrível. vou deixar um papel do meu lado para eu anotar minhas ideias. Eu que gosto de escrever, normalmente eu já percebi, perto de dormir eu começo a ter mais ideias para escrever, faz sentido mesmo. Doutor, a gente está perto de finalizar, mas eu queria primeiro que o senhor deixasse, talvez para o jovem cientista, quem está começando agora na carreira, se tem algum bom conselho para eles, antes da gente chegar aqui numas perguntinhas que talvez eu deixe o senhor na saia justa, né. Mas, tem algum conselho que o senhor daria para quem é um novo cientista, um novo pesquisador, que está começando agora na carreira? Olha, o conselho que eu dou é assim, a aprofundar na sua vontade. Então, se o que geralmente o jovem pesquisador segue a indicação do seu supervisor. Agora, deixa guardado uma rebeldiazinha contra o seu supervisor, para fazer alguma coisa escondida do supervisor, mas que ele não saiba, mas que seja mais criativo e que atenda a sua inquietude, a sua aluno, né, Sim. a sua inquietude. Porque se você seguir essencialmente e religiosamente o que o seu supervisor tiver indicado, você não vai ter tanta criatividade. Então acho que você tem que ter escondido na sua cabeça aquilo que quebra um pouco a orientação. Você faz o que seu supervisor orientou, porque senão você está despedido, mas Você super ali, né. tira um tempinho para Tempinho. fazer umas coisas adicionais ali, porque ele se der samba, o seu supervisor vai agradecer milhões. Legal, Que ótimo. adorei. Bom, vamos lá, quer começar, Lívia? Vamos lá, Vamos gente às preparou indicações aqui aqui. As perguntas difíceis, hein? que é para o senhor trabalhar essas sinapses. Eita ferro. Vão ser umas perguntas de bate-pronto, a gente quer que o senhor responda a primeira coisa que vier aí na sua cabeça, tá bom? Vamos lá. Um livro que marcou sua vida? O mais recente é esse que eu falei, O Foco Roubado, Foco Johann Hari. Aí a dica para quem tá assistindo também. E se o senhor não fosse neurocientista, doutor, o que que o senhor seria aí? Eu acho que eu seria um escritor, eu adoro escrever. Legal. Uma tecnologia que vai revolucionar a ciência nos próximos 10 anos, e não pode falar inteligência artificial. Não, não vou falar, eu acho que o grande desafio é você conseguir, registrar telemetricamente, sem precisar invadir o sistema nervoso, a atividade neuronal de regiões cognitivas, de modo que você possa transformar em linguagem de computador
o que que um cérebro está fazendo numa situação criativa, por exemplo, e que aquilo possa ser comunicado para um dispositivo exterior e se transformar numa criação fora do cérebro daquele indivíduo. Nossa, Tá ali. pegou a gente, hein. Pegou? A gente aprende muito também com os erros, mas eu queria que o senhor trouxesse para mim qual foi a maior lição que o senhor teve com o erro. Ah, bom, essa é uma história do meu doutorado. Eu apostei tudo numa série de experimentos lá com o gambá, que eu mencionei no início, e fez uma série de experimentos com, acho que 35 filhotes de gambá. Deu uma epidemia no biotério e morreram todos. Eu estava no meio da tese. Eu tive que recomeçar do zero. Aí o que que eu aprendi disso? Eu aprendi a ser dispersivo. Tem uma vantagem para mim ser dispersivo. Eu comecei a atacar em várias áreas. Você paga um preço, porque você talvez não tenha a profundidade necessária para ir fundo numa questão, mas você sempre vai ter uma linha de pesquisa que vai dar certo. Você aposta em várias direções, se uma falhar, a outra dá certo. Boa. Agora a última, uma frase que o senhor sempre repete. A ciência, a verdade na ciência é como um limite matemático. A gente só se aproxima dele, mas nunca chega. Ah, ótimo. Doutor, eu queria agradecer muito. Eu já admirava o senhor online, né? A gente teve a oportunidade de cruzar algumas vezes aqui, mas conhecer o senhor pessoalmente foi um prazer, de verdade mesmo. Acho que eu adorei a nossa conversa, né? Foi muito boa. Obrigada por ter aceitado aí o nosso convite. Obrigado a vocês, saudações tricolores. É isso. Pessoal, muito obrigado também. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai ter outros episódios também. Desfrutem, deixem as suas perguntas. Uma coisa a gente consulta o Dr. Lente para poder responder também. É isso, né? É isso. Obrigada, gente. Obrigado para quem assistiu.